Esse episódio tem oferecimento da Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do Contador na proteção das marcas, Contabilidade do Trader, o canal dos investidores, EliteBet Pro, o site de aposta dos campeões, Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar o nosso episódio um pouco diferente em relação à contabilidade. A gente vai linkar alguns itens de comunicação, que vai ser o episódio número 14, tá? A gente está trazendo uma pessoa especial, muito querida, minha professora de comunicação, tá? Que vai fazer um link, vai dar uma colher de chá aqui pra gente e vai dar todo o seu brilhantismo e ensinar um pouco do que é a comunicação, que é muito importante para a gente estar falando em público e linkar também com o profissional da contabilidade, tá legal? Seja muito bem-vinda, Monique Destassi. Muito obrigada, André. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, muito obrigado você. A gente que agradece, quer dizer, porque você vai engrandecer muito com o seu conhecimento e a gente tem uma área que é muito carente de comunicação, né? Então, antes de a gente começar a entrar tudo, eu queria chegar lá na origem, né? Chegar na sua origem. Como é que você começou para a gente estar se inspirando e começando a pegar a área de comunicação e conseguir conversar com o pessoal e externar todas as nossas informações? Claro, com certeza. E a minha história com a comunicação ela é muito engraçada, na verdade, para não dizer até um pouco trágica em alguns momentos, né? Que eu sempre fui uma pessoa tímida. Assim, sempre não diria sempre, mas assim, dos meus 18, 17 anos até alguns anos atrás, eu era muito tímida. Quando eu era mais nova, eu não era tão tímida, mas eu era um pouco mais reservada, assim, sabe? Sim. E aí, quando eu tive ali a idade dos 18 anos, algumas coisas foram acontecendo em escola, essas coisas assim, nesse sentido, vai deixando a gente mais retraída. E aí eu fui ficando cada vez mais introvertida, ficando cada vez mais tímida, e com o passar dos anos, isso começou a ser o meu automático, né, no meu dia a dia. Então, hoje eu tenho uma certa facilidade de me comunicar, de me conectar com as pessoas, de ir para os lugares e conversar, enfim, mas houve tempos aí que não era bem assim. Então, quando eu tinha aí nessa média de 18, 19 anos, eu jamais ia para lugares, cursos, podia ser qualquer coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Mas se eu tivesse que ir sozinha, eu não ia, porque eu tinha vergonha, eu tinha essa timidez, assim, sabe? Então, eu só ia para algum lugar, até para festa, assim, rolê, de um modo geral, sim, eu só ia se alguém fosse junto comigo, né? E aí, com o passar do tempo, eu entrei para a faculdade de engenharia civil, que era uma área que eu gostava muito, assim, dentro da parte de exatas e tudo mais. E isso foi uma coisa que foi mudando algumas coisas para mim, alguns pontos para mim na minha vida, sabe? Dentro da engenharia, eu me identificava muito com todas as matérias. Então, eu sempre fui da área de exatas, gostei, mas assim, na época da escola até, sim, eu gostava muito de física, matemática, química. Então, para mim, o natural, quando eu terminei ali o ensino médio, foi ingressar nessa área da exatas. E aí, lá dentro, no terceiro ano de faculdade, eu percebi que, na verdade, não era aquilo que eu queria para minha vida. Nossa. Eu consegui fazer a faculdade, né, terminei ela, mas no terceiro ano da faculdade, eu olhei assim para tudo aquilo que eu tinha escolhido e falei, acho que não é isso que eu quero. Mas se não é isso que eu quero, o que que é? E aí eu não sabia o que fazer, não sabia que atitude tomar, não sabia se eu trancava a faculdade e começava outra, ou se eu continuava, enfim, não sabia o que fazer. Só que uma coisa me travou nesse momento de desistir, digamos assim, da faculdade, que foi: eu era bolsista na faculdade. Eu fui bolsista do ProUni, eu não pagava a faculdade. E para eu desistir daquele curso que eu fazia, eu precisava cancelar a minha bolsa e talvez tentar para outro curso, que eu nem sabia qual era esse outro curso. Entendi. Então, por um medo naquele momento de, nossa, se eu cancelar e talvez não conseguir a bolsa de novo, o que eu vou fazer da minha vida? O que as pessoas vão pensar de mim? Como assim você parou a faculdade no meio do caminho, né? Porque
Hoje eu acredito que é um pouco menos isso do que há quase 8 anos atrás, quando eu iniciei a faculdade. 8 não, mais até uns 10 anos atrás. Mas ainda existe um pouco isso, né? Sim, sim. Da gente iniciar algo e parar no meio do caminho quer dizer que a gente não está dando conta. Ou quer dizer que a gente está tomando alguma atitude errada. Então, isso naquele momento foi o que foi decisivo, assim, para mim, sabe? Sim. Então, o que eu fiz? Continuei a faculdade. Então, continuei a engenharia, me formei, fiz os 5 anos certinho. Sim. 5 anos longos e sofridos, assim, porque eu fui conciliando a faculdade com o trabalho, enfim, mas no fim consegui me formar e tudo mais. Só que quando eu terminei a faculdade, eu encarei uma decisão que eu tinha que ter tomado lá no 3º ano, que era, não é isso que eu quero. O que eu vou fazer, então? E foi onde, para mim, foi uma coisa, assim, eu diria que de sofrimento mesmo. De eu olhar e falar assim, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu decidi que eu não ia trabalhar na área da engenharia mesmo, mas eu não sabia que rumo tomar. E aí, baseado nisso, algumas pessoas ao meu redor tentavam me colocar em empresas, né, fazer algumas indicações, enfim, mas como era algo que eu não queria trabalhar, eu falei, não quero, não é isso, sabe? Então, eu fui me esquivando dessas coisas. Eu fiz só o estágio, que era o que eu precisava para conseguir pegar meu diploma, mas depois não tive mais nenhum tipo de contato com a área da engenharia mesmo, né? E aí foram 2 anos que eu passei por bastante reflexão. E aí, nesse período, eu precisava trabalhar, né? Sim. Então, eu precisava encontrar algum trabalho. E aí, eu comecei um trabalho na área de cobrança. Eu fazia cobrança por telefone. E aí, foi onde começa um pouco mais, assim, a parte da minha comunicação mais ativa. Só que isso foi trazido de uma forma ruim para mim, porque eu detestava o que eu fazia. Eu detestava, porque imagina, você ficar o dia todo no telefone cobrando pessoas, as pessoas xingando, enfim, era uma coisa terrível. Sim. A empresa em si era ótima, mas a execução do trabalho em si, ela era maçante, ela era cansativa. Entendi. E então, eu continuei naquele trabalho, fiquei ali por uns 2 anos e pouquinho, e a partir disso, eu fui encontrando outras formas, né? Eu falei, bom, se não é a engenharia que eu quero, se eu não gosto de fazer esse trabalho que eu estou fazendo, então eu preciso encontrar o que eu vou fazer. E aí, nisso, eu fui encontrando alguns hobbies. E eu encontrei na maquiagem uma coisa que eu gostava muito de fazer. Legal. E eu assistia muito vídeo no YouTube de tutorial, acompanhava várias influencers, criadoras de conteúdo no Instagram, enfim, né? E aí, a partir disso, comecei a treinar em mim. Então, eu fazia muita maquiagem em mim. Quando não tinha nada pra fazer, eu pegava a maquiagem e começava a praticar em mim mesmo. Sim. Fui comprando um monte de coisas, enfim. E aí, nesse período, o que aconteceu? Sempre que eu ia pros lugares, eu ia super maquiada, porque era o meu momento de brilhar. Sim. Eu treinava todas aquelas vezes para quando eu tivesse que sair, eu sair com uma boa maquiagem, assim, né? Então, quando eu saía, as pessoas elogiavam muito minha maquiagem e perguntavam se eu fazia, né? Se eu atendia ou se eu ensinava. Eu falei, não. Eu falava, não, é só para mim mesmo. Eu faço só em mim mesmo, é um hobby e tal. Quando eu percebi que, nossa, isso pode ser algo que vai me trazer rentabilidade, né? E aí, o Bill foi uma pessoa que, na época, a gente já namorava. Então, ele me deu bastante apoio nesse sentido. Ele falou, não, se profissionaliza, né? Faz um curso e começa a trabalhar com isso, vê se é algo que você gosta. Legal. E foi o que eu fiz. Então, fiz o curso de maquiagem, me profissionalizei e comecei a trabalhar com isso. E aí é onde começa a se conectar mais ainda a minha história com a comunicação, com a aptitude, que é onde eu tô hoje, assim, já dando um spoiler, né? De que não estou mais na maquiagem. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, um padrão muito comum dentro das pessoas que trabalhavam com isso era fazer vídeos. Sim. É que você falou, desculpa só para não perder. É que eu falei que você é minha professora. E você tá falando de maquiagem, né, o pessoal... Tem alguma coisa errada. Eu falei, ainda bem que você deu spoiler. É verdade. Desculpa. Bem lembrado. Não, tranquilo. Então, nessa época, eu comecei a perceber que, bom, se eu quero começar a trabalhar com isso, quero fazer disso a minha profissão, eu preciso que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Para que isso acontecesse, eu precisava o quê? Gravar vídeo, divulgar o meu trabalho, mostrar para as pessoas como eu executava o meu trabalho como maquiadora. Legal. E isso era uma dificuldade gigantesca para mim. Eu, assim, apesar de, pessoalmente, eu até conseguir me comunicar bem com as pessoas mais próximas,
gravar vídeo era muito difícil para mim. Eu morria de vergonha, eu fazia 10 vezes o mesmo vídeo, no final não postava nenhum, porque todos estavam péssimos, toda vez eu errava alguma coisa. Então, isso foi muito ruim para mim, assim, sabe? E aí, paralelo a isso, né, começando essa minha empreitada, né, digamos assim, com a maquiagem, iniciei a minha jornada com a Aptitude. O Alisson Batista, que é um dos fundadores da Aptitude, a gente tem amizade desde a época do colegial. Você sempre foi daqui? Sempre fui daqui. Na verdade, eu sou de Guapiaçu. Faz uns 12 anos que eu moro aqui em Rio Preto, mas eu sou de Guapiaçu, que é aqui pertinho, é do lado praticamente, né? Então, faz 12 anos que eu tô aqui em Rio Preto. Legal. E na época do ensino médio, eu estudava aqui, eu fazia ali no Filadélfia. Tá. E o Alisson estudava ali também, a gente fazia curso técnico na mesma época, não o mesmo curso, mas a gente pegou amizade. Entendi. E foi mantendo essa amizade. Ao longo dos anos, ele fazia faculdade na mesma faculdade que eu fiz também, e a gente foi mantendo contato. E aí, eles fundaram a Aptitude, o Alisson e o Guilherme, e no primeiro evento que eles fizeram, que foi o Aptitude Talks, que é um formato totalmente diferente de como acontece hoje e tudo mais, o Alisson me convidou. E é uma história muito engraçada, porque eu, nessa época, coincidiu muito a minha parte de timidez, de vergonha, de não ir para os lugares sozinha, de não fazer nada nesse sentido. E quando ele me fez o convite, ele falou assim, olha, vai ter a formatura aqui de uma turma, vai ser legal, vem, né, para ver como que vai ser e tal. Eu falei, olha, Alisson, eu até vou sim, mas eu não vou ter que conversar com ninguém não, né? Essa foi a minha pergunta para ele. E é muito irônico isso, né? Porque é uma escola de comunicação. Como que eu não ia ter que conversar com ninguém lá? E o que tem de ruim de ter que chegar num lugar e conversar com alguém, né? Só que isso era uma coisa que eu tinha muito receio. Ele falou, olha, ele não mentiu. Ele falou, olha, vem que vai ser legal. Ele não falou nem que sim, nem que não. Eu confiei e fui. Eu e o Bill fomos juntos, obviamente, porque eu não iria sozinha, né? E chegando lá foi tudo tranquilo. Tiveram 2 palestras, a gente assistiu, ficou de boa lá. Só que no final teve um elemento surpresa, que foi justamente uma experiência ali para eu conversar com outra pessoa, me apresentar para outra pessoa, sem ser uma pessoa que eu já conhecesse. E aí foi onde eu já fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que conversar com outro ser humano. Como assim, né? Sim. Hoje eu olho e acho isso muito engraçado. Entendi. Mas na época foi bem ruim, assim. Eu falei, nossa, começou a me dar uma tremedeira, assim. Comecei a suar frio, sabe? E aí, eu lembro nesse dia eu lembro até hoje, assim, a gente ainda tem acesso ao local onde foi esse evento e tudo mais, e eu sei exatamente onde eu estava sentada, porque foi um dia muito marcante, assim, pra mim. Impactante, hein? Foi. E o Bill, junto comigo, na hora que o Alisson falou, agora vocês vão se apresentar para outra pessoa e tal, ele até olhou para mim e falou assim, mas não pode ser uma pessoa que vocês já conhecem, né? Eu já falei, mano... Eu vou matar o Alisson, né? Porque foi justamente isso que eu perguntei pra ele antes de aceitar o convite. E hoje eu acho isso tudo muito engraçado, porque já faz bastante tempo, né? Mas eu percebo o quanto isso mudou tudo o que aconteceu depois. Porque aquela apresentação ela foi tranquila. Então, era só eu falar sobre mim pra uma outra pessoa desconhecida. Não tem nada demais nisso. Sim. E percebendo que eu tinha essa dificuldade com a comunicação, eu fui conectando ao momento em que eu estava de começar a empreender. E eu falei, tá errado isso. Se eu quero começar a empreender, eu preciso começar a gravar conteúdo, eu preciso que as pessoas saibam o que eu faço, eu não posso ter vergonha de me comunicar. Exato. Porque é essencial isso. Né? Para quem está iniciando empreendedorismo, você precisa se conectar com outras pessoas, precisa fazer parceiros, precisa de uma série de coisas. Então, eu comecei a participar de vários outros eventos. Então, fui nesse evento nesse dia, depois eu fui em outro, e fui ficando cada vez mais perto da Aptitude até me tornar aluna. E aí, eu me tornei aluna da mentoria Criador de Oportunidades, que é a nossa mentoria hoje de comunicação, e foi transformador para mim, porque não só eu consegui aprender a me comunicar dentro de toda a metodologia que existe na Aptitude, mas também foi uma redescoberta de tudo que eu era e que tinha ficado para trás. Né? Porque quando eu era criança, eu não era tímida. Eu tinha, assim, uma introspecção, mas eu não deixava de conversar, não deixava de fazer aquilo que eu queria. Mas foi
ao longo dos anos que isso foi mudando. Sim. E passar pela mentoria me trouxe esse olhar para... Despertou alguma coisa, né? Despertou. E eu falei assim, não preciso ser dessa forma como eu tô sendo hoje, assim, sabe? E aí, baseado em tudo isso, nessa transformação que eu tive, eu fui ficando cada vez mais perto da aptitude, porque foi algo que realmente me fez muito bem e me fazia muito bem. Legal. Então, continuei participando dos eventos, de tudo, até que eu fui convidada, depois de aluna formada, a ser aluna assistente dessa mentoria. O aluno assistente, antes, né, tinha esse nome, ele vem para ajudar quem está passando pela primeira vez. Olha só. Pela mentoria. Então, para mim, foi aprender de novo, de uma outra perspectiva. E hoje a gente mudou esse nome. Hoje não é mais aluno assistente, é anjo, porque realmente é uma pessoa que está ali para guardar, sabe? Pela jornada dos alunos, para ajudar em todo o processo. E hoje, depois de isso tudo que eu falei dentro da jornada da aptitude, faz o quê? 3 anos. Olha só. Eu me formei na mentoria no final de 2019, ou seja, faz 2 anos e meio aí, mais ou menos. E hoje faço parte da equipe também, sou uma das mentoras, então hoje quem ministra aquele evento que eu participei da primeira vez sou eu, que é o Aptitude Experience. Que volta, hein? Que volta! Caramba! E a própria mentoria, que eu fui aluna, hoje eu sou uma das mentoras também. Então, assim, foi transformador para mim, sabe? E eu vejo quanto isso mudou a minha vida, a minha forma de me comunicar e de me relacionar com as pessoas. E hoje eu me sinto muito feliz de poder proporcionar isso para outras pessoas, levar essa habilidade que é tão importante no nosso dia a dia para que outras pessoas possam se comunicar também com impacto e com emoção. Que legal, parabéns. E é inspirador, né? Os seus olhos brilharam contando a história aí. É muito bacana. E ficou uma curiosidade só. Uhum. Você deu sequência na maquiagem, alguma coisa? Conseguiu fazer alguma coisa dessa parte de vídeos e tal? Foi libertador para isso? Ou você falou, não, agora eu vou ficar só na parte de comunicação. Uhum. E o que você fez? Foi libertador nesse sentido também. Porque quando eu fiz a mentoria da aptitude, foi justamente para maquiagem. Então, isso foram 3 anos atrás, né, em 2019. Nesse período, até me tornar parte da equipe, que faz 1 ano só sim. Que eu faço parte da equipe, toda a minha jornada foi dentro da maquiagem. E isso é uma coisa legal também, porque a maquiagem em si, ela me proporcionou muita experiência em relacionamento também com pessoas, né? Porque no atendimento ali você vai trabalhando muito isso. Sim. Mas também me proporcionou já trabalhar também na área de educação. Eu sempre tive vontade de ser professora. Meu sonho de criança era ser professora de português. Legal. E aí, qualquer oportunidade que eu tive na minha vida de ensinar alguém sobre alguma coisa, eu agarrei, assim, sabe? Então, com a maquiagem não foi diferente também. Então, como eu desenvolvi bem a parte da comunicação, os meus conteúdos eram sempre voltados para ensinar as pessoas a se maquiarem. E eu tinha cursos também. Então, eu ministrava cursos tanto profissionais, para outras mulheres que queriam se tornar profissionais na área da maquiagem, quanto para as mulheres que queriam aprender a fazer nelas mesmas, né? Que legal. Então, eu dava curso e desempenhei esse trabalho como maquiadora, assim, até o ano passado, que foi quando eu entrei na aptitude. E hoje eu enxergo a maquiagem como eu enxergava quando eu descobri ela, como um hobby. Que legal. Como algo que me faz muito feliz, assim, mas que eu vejo que para ajudar outras pessoas, a comunicação, ela mexe mais comigo, assim, sabe? Entendi. Tocou você, né? Sim. Foi um treino, né? Basicamente, a maquiagem ali foi... A criação dos vídeos foi basicamente um treino, né? Com a ferramenta que você aprendeu lá na Aptitude, né? Uhum. Que é muito bacana. Eu fiz até um início lá, que a gente vai depois trabalhar na mentoria com vocês. É muito interessante. E parabéns, né? Parabéns, história muito legal. Obrigada. E nesse início. E você entrando na Aptitude aqui, vocês são especialistas em comunicação. Antes de eu entrar nesse detalhe, a gente tem um perfil aqui, o pessoal até tá cansando de tanto que eu falo. Eu falo assim, gente, a gente tem um pessoal de nível de estudante a sênior, né? O estudante às vezes tem essa dificuldade, até pessoas já sêniores, né? Masters aí da contabilidade, em se comunicar. E o que você pode mensurar aí, classificar aí, como é importante para a gente linkar já, você falar da aptitude, o que pode ajudar as pessoas, ajudar a nossa audiência,
desde do primeiro anista aí na faculdade, de um profissional já que já está há anos, mas sou um mentor de contabilidade, só que eu nunca gostei de falar em público. Eu faço o meu e acabou. Que foi uma muleta que você tirou e falou perfeitamente. Eu só vou fazer uma perguntinha que você já engata a terceira e manda bala. O que você pode falar em relação a isso, para a nossa audiência, vamos dizer assim? Olha, eu diria até, André, que assim, uma das coisas que não só para profissionais da área da contabilidade, né, mas profissionais de um modo geral, uma das coisas que a gente vê, até falando da minha experiência com a faculdade mesmo. Tá. Quando a gente faz a faculdade, e você provavelmente passou por isso também, quando a gente faz faculdade, o que a gente aprende? Conteúdo técnico. Sim. Então, eu saí de lá sabendo fazer muita conta, sabendo fazer projetos, sabendo fazer uma série de coisas, assim como na escola também ela prepara a gente para o mundo, digamos assim, né, bem entre aspas, mas focando numa estratégia de matérias só lógico-matemáticas, né? Então, a gente tem essa bagagem. E na faculdade é a mesma coisa. Então, a gente aprende o que é específico daquela área. A gente não aprende comunicação. Sim. E aí, o que faz a gente acreditar durante todo esse período de escola, de faculdade, que tem pessoas que são super comunicadoras, que têm o dom da comunicação e outras pessoas que não nasceram para fazer isso? A gente acredita nisso por muitos anos, porque é o que a gente vê. O que a gente vê é a gente estudando português, matemática, física, sem saber o que a gente vai fazer depois. Dentro da própria engenharia, aprende muita coisa relacionada à engenharia, mas como que eu abro uma empresa se eu quiser? Como que eu vendo o meu produto? Como que eu apresento um projeto? E eu acredito que dentro da contabilidade tem essa mesma coisa. Então, se eu tenho um escritório de contabilidade, ou se eu estou iniciando a minha jornada ali dentro da carreira, como que eu me apresento em uma entrevista? Como que eu mostro o meu diferencial perante um outro candidato? É através da comunicação, não é só com o currículo. E a gente não aprende isso. Então, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo com relação a isso... Pode. Todo mundo sabe se comunicar. Todo mundo é comunicador. A gente só não consegue executar isso da melhor forma possível porque a gente não é ensinado a fazer isso. E foi por isso que a aptitude nasceu, inclusive. Então, assim, dentro de áreas que são... e eu falo isso também na parte de advogados, também na área do direito, da própria engenharia mesmo, da contabilidade, que tem muito termo técnico, muita coisa que, às vezes, só quem é de dentro da área mesmo que consegue entender. A comunicação ela é essencial. Por quê? Como eu consigo vender o meu produto, o meu serviço, me vender, se eu estiver numa entrevista de emprego, se eu não consigo falar ali na mesma língua que a outra pessoa? Eu não consigo adaptar a minha comunicação para essa outra pessoa. Se eu estiver falando com uma pessoa que ela está me contratando, que ela tem um nível de experiência maior que o meu, como que eu me comunico com essa pessoa? Se eu estiver apresentando um produto ou uma solução para o meu cliente, que ele não entende nada de contabilidade, é por isso que ele está me contratando, não é? Exato. Se ele soubesse, não ia precisar contratar. Provavelmente. Não é? Se ele não entende nada de contabilidade, como que eu explico para ele como eu vou ajudar ele? O que a gente faz por ele? Para que ele possa focar nas habilidades que ele consegue desempenhar. Então, a comunicação, ela ajuda a gente nesse sentido. E é quando a gente descobre que todo mundo nasceu comunicativo, isso muda uma chavinha, porque a gente começa a entender os momentos em que a gente pode praticar isso para ficar cada vez melhor. Entendi. E isso, você explicando dessa forma, veio um insight aqui. Dá para o profissional da contabilidade, utilizando as técnicas de comunicação, de adaptação aí, linkar bastante oportunidade, né? Seria uma abertura de oportunidade, porque a gente acaba deixando de falar em alguns momentos, perdendo algumas oportunidades, né? O que você pode falar sobre isso na comunicação? Nossa, com certeza. E isso é uma coisa, até pegando o gancho do que você falou antes, né? Sobre, às vezes, as pessoas terem medo de falar em público e tudo mais. Isso, por si só, já pode ser uma perda de oportunidade também. Porque, imagina assim, ó.
eu tenho um produto, um serviço, vamos pensar no escritório, né, de contabilidade. Legal. Então, eu tenho ali meu escritório de contabilidade. Dentro do meu escritório de contabilidade, eu atendo uma série de coisas. Então, tem a parte fiscal, tem a parte contábil mesmo, tem a parte de departamento pessoal, tem uma série de coisas ali dentro que eu posso... Você entende, hein? Eu entendo um pouco. O Bill é contador, né? Então, verdade. Eu sei um pouco do que ele aprendeu, do que ele trabalhou, assim, durante esses anos. Então, ali dentro do escritório de contabilidade, tem uma série de coisas que eu tenho para oferecer para ajudar aquele meu possível cliente. Entendi. Né? Como que eu explico para ele qual desses serviços vai ajudar ele? Se eu não explico da melhor forma possível, eu estou perdendo ali uma oportunidade. Não só de venda para mim, mas de ajudar aquela pessoa com um potencial que eu tenho, que eu sou muito foda em fazer. Sim. Né? Então, se eu sou um profissional da área e que eu consigo, a partir disso, ajudar outras pessoas, e a comunicação ela me trava de conseguir mostrar para essas pessoas o quanto eu posso ajudar, eu perco oportunidades. Agora, imagina que você está numa reunião. Então, você está ali fazendo uma reunião com uma pessoa, com um potencial cliente, para que nessa reunião ele contrate ou não você. Agora pensa, você está perdendo uma oportunidade ali. Agora, se você for convidado para dar uma palestra sobre o seu negócio, e você não sente segurança nisso, em falar em público, em mostrar o que você faz, em comunicar isso de um jeito que as pessoas vão entender, você está perdendo, sei lá quantas oportunidades que estão ali assistindo o evento. Entendi. Então, um público de 30, 40, 50, 200 pessoas... Você está perdendo todas essas oportunidades porque você não consegue se comunicar nos momentos que são importantes. Entendi. E isso otimiza até nosso tempo, não é? Se eu tenho uma empresa, um escritório de contabilidade, e eu preciso ajudar o máximo possível de pessoas e, com isso, também crescer a minha empresa, ajudar as pessoas da minha equipe a crescer também, como que eu faço isso da melhor forma possível? Fazendo uma reunião de 1 hora por dia com vários clientes que a minha agenda vai virar uma loucura, eu vou cansar de trabalhar e não vou render nada? Ou eu junto toda essa galera num evento e falo de uma vez só para todo mundo? Com certeza é o evento, né? Com certeza é o evento. Lógico que depois disso você vai ter algumas pessoas que vão se interessar, ou várias, né? Se você conseguir fazer da forma correta, você vai ter várias pessoas interessadas no seu trabalho. Só que nisso você já está filtrando as pessoas que realmente vão ser suas clientes, né? Entendi. Então, nesse caso, se você não faz, você está perdendo a oportunidade da sua empresa e de ajudar outras pessoas também, né? Entendi. Então, essa parte de comunicação seria uma habilidade imprescindível aí para o profissional do futuro, seja na contabilidade. Vamos falar do modo geral, mas a gente está falando contabilidade, mas o profissional do modo geral, né? Seria uma habilidade aí de soft skills, que o pessoal está falando bastante, né? Do profissional do futuro tem que ter essa para alcançar vários objetivos que ele possa ter, né? Seria uma habilidade imprescindível, vamos dizer assim, né? Logo na base educacional, a comunicação em si, né? O que a Aptitude e a Monique, a professora, pode nos ajudar? Nossa, com certeza. E hoje a gente vê cada vez mais o foco na comunicação, o quanto ela impacta em tudo na nossa vida de um modo geral, mas falando principalmente dos profissionais do futuro, quem não consegue se comunicar, não consegue a partir disso emprego, não consegue criar um negócio, ou até consegue criar um negócio, mas perde tudo isso muito rápido. Sim. Porque não tem assertividade e principalmente uma coisa que a gente fala muito na Aptitude é falar bonito, muitas pessoas vão falar. Então vai ter gente, quantas pessoas a gente não vê que fala bonito pra caramba, no final não fala nada. E essas pessoas acabam ganhando algumas coisas na lábia, né? Vendedor, uma pessoa... e eu falo de vendedor porque isso é uma coisa muito presente, assim, no meu dia a dia. Então, quantas pessoas ganham oportunidades ali na lábia, mas não sustentam? Muitas pessoas. Por quê? Não adianta você falar bonito se no final das contas você não consegue impactar as pessoas com aquilo. Então, a comunicação, eu diria que é uma habilidade até de sobrevivência, porque se você não consegue se comunicar de forma impactante e assertiva com outras pessoas, você não se conecta com elas, você não cria relacionamentos e, a partir disso, também você não consegue desenvolver nada. Entendi. Então, dentro da área profissional, principalmente...
a gente vai encontrar pessoas que conseguem se comunicar, mas que só falam. O que é o falar de forma impactante, né? Que eu até mencionei aqui. É você saber que emoções você está gerando nas outras pessoas. Legal. Porque hoje, com redes sociais, enfim, as pessoas sabem quando você está conversando com elas só por interesse, quando você realmente está interessado em ajudar. Entendi. E a comunicação é a ferramenta essencial para que isso aconteça. Para você mostrar para as pessoas dentro da área profissional que você está realmente interessado em ajudar e que você pode, sim, gerar emoções nelas a partir daquilo que você comunica. Então, eu diria, sim, que é extremamente essencial para o profissional do futuro saber se comunicar com impacto. Entendi. Você deu uma deixa aí, vai. A comunicação assertiva, o que seria como que seria essa comunicação assertiva para a gente chegar no final aí, na execução, na assinatura de um contrato com um cliente, ou uma execução final aí de um projeto que vai trazer rentabilidade e lucratividade para a gente, vamos dizer assim. A comunicação assertiva, ela vai andar de mão dada ali com a comunicação de impacto, né? A comunicação de impacto é quando a gente gera emoções nas pessoas a partir daquilo que a gente quer conduzir elas. Então, o meu objetivo é fechar um contrato com esse cliente. Tá, né? Vamos lá. Então, aí eu preciso ter uma comunicação impactante com ele, e assertiva também, mas vamos pensar na impactante primeiro. Como que eu vou fazer esse cliente sentir várias emoções ao longo da minha reunião com ele, ao longo da minha conversa com ele, para a partir disso, no final, ele falar, quero assinar um contrato com você, não é com outro escritório. Legal. E isso é a comunicação impactante. A comunicação assertiva é, dentro do meu perfil comunicativo, dentro de quem eu sou me comunicando, eu entendo qual é a minha identidade comunicativa, que é a junção do meu perfil e a junção da minha personalidade, certo? Juntando isso, eu tendo a minha identidade comunicativa, eu preciso saber com quem que eu estou conversando também. E isso talvez você já tenha percebido em algumas pessoas assim. A pessoa que às vezes fala muito rápido, Sim. Se ela conversa com uma pessoa que tem um ritmo mais lento, a pessoa que fala muito rápido, ela estressa a pessoa que tem um ritmo mais lento, porque a pessoa não consegue ali acompanhar muita coisa, ela fica assim, impaciente, né? Não consegue ter assertividade ali na comunicação. Duas pessoas que falam rápido, elas vão se comunicar bem, porque elas estão ali no mesmo ritmo. Sim, sim. O contrário também acontece. Se uma pessoa que tem um ritmo mais acelerado tá ouvindo uma pessoa que fala num ritmo muito devagar, ela quase dorme, né? Digamos assim, para falar o português claro, assim. Então, a comunicação assertiva é eu entender quem eu sou me comunicando e adequar isso ao meu interlocutor. Eu já sei quem sou eu, qual é a minha característica, qual é o meu perfil. Eu me comunico de forma assertiva quando eu consigo adequar minha comunicação à comunicação do outro. Por quê? Não adequar vai gerar ruído na minha comunicação. Se eu estou preocupada com o fato de você estar falando rápido... Um exemplo, tá? Sim, não, fica tranquila. Se eu tô aprendendo aqui. Se eu estou preocupada aqui com o fato de que você está falando rápido demais e eu não estou conseguindo te acompanhar, eu não estou ouvindo nada do que você está falando. Entendi. Tudo que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a assertividade é eu entender isso. E juntar, né? Então, se eu sei quem eu sou me comunicando, qual é a minha identidade, sei o seu perfil, e eu vou saber lidar com isso. Então, eu sei me comunicar com um perfil que é igual ao meu, com um perfil que é parecido, mas não igual, com um perfil que é totalmente oposto. Então, isso é ter assertividade na comunicação. Entendi. E qual que é o pulo do gato aí nesse sentido para definir o perfil da pessoa? É lógico que você está, um exemplo, eu estou falando na velocidade média, vai. Uhum. E a captação, qual que é o feeling aí que você pega? Qual que é a artimanha que você pode passar pra gente aí, para identificar isso? Isso daí é uma das coisas até que a gente aprofunda. É segredo? Um pouquinho, mas eu vou falar um pouquinho. Tá bom. Mas é uma das coisas que a gente aborda em um dos nossos cursos. Mas, assim, de um modo geral, é uma capacidade que, assim, ela é muito difícil de fazer, de executar, que muitas pessoas não conseguem, que é ouvir. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente acha que é só colocar pra fora. Sim. Mas como que eu identifico o perfil de outra pessoa? Prestando atenção nela.
ouvindo ela, dando para ela ali aquele momento que eu me comprometi. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, a primeira coisa para eu conseguir adequar a minha comunicação é estar presente ali, de fato. Tem pessoas que às vezes estão conversando com você e tá aqui no celular fazendo outras 1000 coisas. Não tem como ter essa percepção dessa forma. Agora, se eu paro, presto atenção até muitas vezes na linguagem corporal, na forma como você se comunica, eu já consigo perceber nesses aspectos como que eu preciso adequar a minha comunicação. E assim, até o ponto de adequar a comunicação não é se tornar o perfil da outra pessoa. Não é isso. Porque uma das coisas que faz a gente ter segurança na hora da gente se comunicar é a gente ter segurança de quem a gente é. Por isso que a comunicação assertiva ela tem esse primeiro pilar, né? De entender a parte interior. Quem sou eu? Entendi. Certo? Então, a partir disso, eu vou adaptar a minha comunicação para que ela seja mais assertiva de acordo com outro perfil. Então, se eu estou ali 5 minutos conversando com a pessoa e eu percebo que ela é uma pessoa mais agitada, que ela se mexe bastante, que ela fala num ritmo mais acelerado, eu já sei que eu preciso adequar um pouco mais a minha comunicação a ela. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a falar um pouco mais rápido. Então, se eu preciso apresentar a aptitude, por exemplo, numa reunião de fechamento, e eu estou conversando com uma pessoa que ela tem um ritmo mais devagar que o meu, se eu falar muita coisa muito rápido, eu não vou conseguir me conectar com essa pessoa. Porque ela não está acompanhando ali, não é do perfil dela. Então, qual que é a minha missão enquanto pessoa que está transmitindo a mensagem? Adequar para ter um meio termo ali no ritmo. Entendi. Entende? Então, é observar e ouvir a outra pessoa também. A partir disso, a gente vai conseguindo identificar esses aspectos para adequar a nossa comunicação. Entendi. Então, o segredo aí, no meu resumo, não sou especialista, mas vamos lá. O emissor e o receptor tem que estar em comum acordo ali, senão a onda não chega de comunicação para um para o outro, né? Exatamente. Principalmente se eu quero fechar o contrato, eu tenho que entender as dores dele ali e falar, deixar ele falar, ouvir, né? Vamos dizer assim, né? E depois tentar fechar o contrato. Legal, legal. Sim. Legal demais. Comunicação assertiva na veia, então vamos lá, né? Uhum. E você tinha falado na prévia de comunicação acessível. Tem uma diferença em relação a essa que você acabou de falar? Tem diferença. E isso tem a ver bastante também com profissões que são muito técnicas que eu mencionei antes. Certo. Então, contabilidade, engenharia, direito, até marketing hoje, se a gente for parar para analisar, por mais que esteja muito assim, a flor da pele no momento, muitos termos utilizados no marketing, por exemplo, tem muitas pessoas que não entendem. Então, a comunicação assertiva, ela tem a ver com essas questões dos perfis que eu mencionei, mas essa comunicação mais acessível é eu conseguir falar a mesma língua do meu interlocutor. Entendi. Pensa num advogado que ele passa 4 anos na faculdade, ou no contador também. Vamos no contador, vamos no porque contador. a gente... Vamos pensar no contador. Vamos lá. Pensa no contador que ele passa 4 anos na faculdade aprendendo um monte de sigla, de imposto, uma série de coisas que ele precisa saber para trabalhar no dia a dia dele. Aí, ele começa um escritório. Abriu o escritório ali, começou a procurar alguns clientes, prospectar alguns clientes, e ele começa a explicar como que ele vai ajudar essas pessoas. Eu, como uma pessoa leiga na área, eu sei algumas coisinhas só pelo que eu ouvi, assim, do Bill, né? Mas eu sei pouquíssimas coisas. Se eu for contratar um contador, eu preciso que ele explique para mim o que ele vai fazer. Se ele falar comigo numa linguagem técnica, que foi o que ele aprendeu na faculdade, eu não faço a menor ideia do que ele está falando. Entendi. E isso tem muito a ver com a parte de fechamento do contrato também. Legal. Porque se o cliente ele não entende o que eu vou fazer por ele, ele não vai sentir segurança em assinar comigo. Então, essa comunicação mais acessível, e eu costumo brincar até que é como se eu estivesse falando em outro idioma com a pessoa. Então, você consegue se comunicar com uma pessoa, você falando em português e a pessoa falando em inglês? Muito difícil. Muito difícil. Possível, né? Então, é a mesma coisa. Então, a comunicação acessível é como que eu falo a língua dessa pessoa? Então, que é o exemplo que eu falei da entrevista, por exemplo, né? Legal, então, legal. Se eu tô numa entrevista de emprego, eu tô sendo candidato, eu tô falando com uma pessoa que ela já tem mais experiência que eu, inclusive ela tá ali me contratando, eu posso usar a linguagem técnica. Porque aquela pessoa vai compreender, ela já tá há muitos anos na área. Agora, se eu preciso apresentar o meu serviço para uma pessoa que vai me contratar, ela não faz a menor ideia.
Exato. De imposto, qual que é a diferença entre os impostos? A pessoa não sabe. Então não adianta eu ficar falando um monte de imposto, um monte de coisa que a pessoa precisa fazer, que ela precisa pagar, que ela precisa... Você cansa a pessoa, porque ela não entende o que você está falando. Entendi. E isso é um ponto de muita atenção, porque as pessoas, de um modo geral, elas têm vergonha de falar quando não entendem alguma coisa. É verdade. Então, justamente por um medo de julgamento dos outros. Então, se eu estou tendo uma conversa com um profissional de marketing, de contabilidade, do que for, Sim. e esse profissional, ele cita para mim uma sigla, alguma coisa que eu não sei o que é, pouquíssimas pessoas vão falar, olha, o que significa isso? Eu não entendi. E aí, numa dessa, o que acontece? Você perde a oportunidade de fechar um contrato com aquele cliente, porque ele vai atrás de uma pessoa que fala a mesma língua que ele. Entendi. Que faz a tradução melhor do fato específico, né? Exatamente. Que legal. E ele entende a dor. Pode ser que não seja nem o melhor profissional, mas ele soube ler a situação, né? Que legal. E aí você fala, a comunicação acessível é realmente se tornar a simplista da palavra, acessível, né? Acessibilidade, né? Dar essa acessibilidade, vamos dizer assim, para a pessoa que está recebendo essa informação, né? Bacana, legal. Exatamente. E tem um pulo do gato aí para fazer essa, não? Sem comprometer o curso específico? Vamos lá. Eu diria, assim, que uma das coisas até que a gente dá como dica Sim. é você sempre explicar aquilo que você faz ou como você faz, como se você estivesse conversando com uma criança de 6 anos. Se você explica em uma linguagem que uma criança de 6 anos entende, qualquer pessoa vai entender. Que legal. É lógico que hoje a gente tem algumas ressalvas, né? Que tem muitas crianças de 6 anos que já estão aí super conectadas, né? Já estão muito à frente. Mas, de um modo geral, é isso, sabe? É você conseguir traduzir tudo aquilo que você faz ou tudo aquilo que você quer comunicar, a mensagem que você quer transmitir, para que uma pessoa que nem sabe o que é contabilidade entenda o que você faz. Falar assim, então tá, não, eu realmente preciso disso, sabe? Entendi. Aí a pessoa acha que... Acha não, ela vai puxar aquilo para ela e ela vai querer assinar o contrato específico, né? Porque ela não sabia que tinha aquele buraco, aquela dor, né? Porque ele soube identificar essa oportunidade lendo e traduzindo uma comunicação acessível. Que legal, hein? É isso aí, você tem todas essas soluções ali na Aptitude. Sim. Na Aptitude, a gente hoje ajuda as pessoas a desenvolverem a comunicação de impacto, né? Com assertividade, com acessibilidade também, para que elas possam se tornar criadoras de oportunidades, que foi até uma das coisas que você perguntou, né? Sobre a perda de oportunidades. Na Aptitude, a gente acredita que a comunicação ela é a melhor ferramenta para criar oportunidades. Porque é através dela que a gente vende, que a gente contrata, que a gente se conecta com outras pessoas. Então, ela faz todos esses ganchos. E na Aptitude, a gente tem treinamentos, workshops, mentorias para ajudar as pessoas nesse aspecto. Legal. Lembrando, pessoal, que a gente vai deixar todas as redes sociais aqui, né? Da Monique, da Aptitude, na descrição, e a gente vai conseguir aí fazer um link aí dessa parte, né? Acredito que alguns contadores vão te procurar, pode ter certeza. A gente pode fazer uma pausa para recarregar a água e o café aqui? Claro, com certeza. Pessoal, a gente vai... Desculpa. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Mais vantagens para ser Contibank. Aqui você economiza com tarifas de manutenção e transações. Emita seus boletos, faça TED e Pix gratuitamente, sem se preocupar. E para te atender, um verdadeiro agente de negócios, o seu contador. Presente, confiável e ajuda a garantir crédito com juros mais baixos. A gente chega também com o cartão de crédito pré-pago.
você determina o seu limite. E mais, ele é internacional, perfeito para você conectar todas as suas assinaturas. Para você que precisa abrir a conta da sua empresa e de seus funcionários, está na hora de realizar seus sonhos sem burocracia. A abertura pelo app é simples, rápida e totalmente gratuita. ConteBank, o banco digital perfeito para a sua empresa. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a Autêntica Certificado Digital. Lá você encontra todos os tipos de certificados digitais para que você possa fazer emissão de nota fiscal, procuração, etc. no formato A1 e A3. Quer saber mais? QR Code na tela, Autêntica Certificado Digital. Voltamos, pessoal, aqui já restabelecidos na água e no café, e a gente vai entrar num tema aqui. Monique, linguagem corporal na comunicação é essencial? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que desenvolver? Eu estou na postura correta, virado, como que é? O que você pode passar pra gente aqui? Tá correto sim, viu, André? Fica tranquilo. E a linguagem corporal, ela é um assunto bastante bacana, porque o nosso corpo se comunica também, é óbvio, né? Então, a gente tem a linguagem não verbal. Então, o nosso corpo, ele também transmite mensagem. Ele vai transmitir se você tá seguro, se você tá nervoso. Ele vai usar de artifícios ali do teu corpo para mostrar alguma coisa para as outras pessoas. Então, a linguagem corporal, ela é importantíssima quando a gente fala sobre comunicação, mas um erro que muitas pessoas cometem nesse caso é focar só na linguagem corporal, que a gente conhece principalmente a linguagem corporal como oratória. Entendi. A oratória é quando eu me comunico, principalmente em público, com o microfone, que eu estou falando numa plateia. Então, eu preciso ter uma linguagem corporal que sustenta a minha apresentação, tudo aquilo que eu estou falando. É lógico que numa conversa igual a gente está aqui, eu também tenho que me preocupar com a minha linguagem corporal. Mas muitas pessoas procuram desenvolver a oratória apenas e não a comunicação, que são duas coisas diferentes. Por quê? A comunicação, ela é tudo que transmite uma mensagem. O que transmite mensagem? Um pitch de vendas, uma palestra, que é uma forma de me comunicar, um áudio no WhatsApp, uma mensagem de texto, um e-mail, um artigo. Tudo que transmite mensagem é comunicação. A oratória é uma das formas que a gente tem de se comunicar, que tem a ver com a linguagem corporal. Então, a linguagem corporal é uma das formas que eu tenho para transmitir também a mensagem que eu gostaria, mas não é a única. E aí, a gente cai num ponto que muitas pessoas se enganam desenvolvendo só a linguagem corporal, só a oratória. Por quê? Pensa numa situação que você precisa fazer uma palestra para 1.000 pessoas, vou exagerar bastante assim no público, você precisa fazer uma palestra para 1.000 pessoas, e aí, você treme na base ali. Você fala, nossa, por que eu fui inventar de fazer isso? Agora, posso ir embora e desistir? O teu corpo, ele vai comunicar algo para aquelas pessoas que estão ali, certo? Então, você vai tremer a voz, vai suar a mão, às vezes não vai conseguir nem segurar o microfone direito. Você vai tremer no palco, às vezes você vai ter gestos involuntários ali, porque você não está preparado para se comunicar. Só que a gente vê esse despreparo através da linguagem corporal. Por quê? A gente está nervoso, a gente não queria estar ali, a gente mudou de ideia e a gente está preocupado não só em transmitir o conteúdo, porque eu fiz uma apresentação para mostrar para toda essa galera o que eu tenho de bom para ajudar elas, né? Sim. Então, além disso, eu preciso me preocupar também com a minha linguagem corporal. O que acontece na maioria das vezes? A gente percebe através da linguagem corporal que a pessoa está insegura. Mas, se eu tratar, digamos assim, só a linguagem corporal, isso vai resolver a vida da pessoa? Não. Por quê? Ela ainda está insegura. Ela só vai ter uma coisa a mais para se preocupar. Então, nossa, além de estar nervosa aqui para falar para um público, eu ainda tenho que ver se eu tô com o pé no lugar certo, se eu tô usando as minhas mãos da forma correta, se eu tô segurando o microfone do jeito certo, se as pessoas estão me ouvindo, se o conteúdo que eu tô passando tá fazendo sentido, se elas estão entendendo o que eu tô falando. Percebe que é uma série de preocupações. Então, a linguagem corporal, ela é extremamente importante dentro da nossa comunicação, porque é através dela que a gente descobre na pessoa, digamos assim, se ela tá nervosa, se ela tá confiante. Isso tem a ver com a parte não só de postura, mas de gesticulação, de voz. Como que eu transmito emoção através da minha voz também?
Como que isso fica coerente com a mensagem? Só que trabalhar só a linguagem corporal não resolve. Eu preciso trabalhar a minha mente também. Porque se a minha mente não está pronta para se comunicar, não importa 200 técnicas de oratória que eu tenho. Eu não vou conseguir me sentir confiante para falar para um público de 1000 pessoas. Entendi. E o que seria estar preparado com a mente? Esse nervosismo? Meu cérebro está bugando aqui para entender essa parte. Seria estar despreparado, não ter treinado para a situação? Ou realmente, simplesmente a pessoa sabe tudo que ela tem que falar, ela fez toda a apresentação no PowerPoint, fez toda a situação, só que ela deu aquele lapso de memória, vamos dizer assim. O que você me fala sobre isso? A mente, ela é o ponto principal quando a gente fala sobre isso, né? Vou usar o exemplo de contadores. Quantos contadores você conhece que já tem, sei lá, 20, 30 anos na área, já tem escritório renomado, né? Faz uma série de coisas e que não consegue se comunicar nos momentos que precisa. Não consegue fazer uma palestra, não consegue conversar com um cliente, muitas vezes, né? O que a mente tem a ver com isso? Como que a mente fica pronta para se comunicar? O cara sabe. Ele tem 20 anos, 30 anos de profissão, ele sabe de cabo a rabo a contabilidade. Só que ele não se sente seguro para se comunicar. E isso tem a ver com a mente. Como que a gente prepara a mente para se comunicar? Através do que nós chamamos na aptitude de 3 As, que é o autoconhecimento, que é uma palavra que já está um pouco banalizada, mas que dentro da aptitude, a gente foca o autoconhecimento dentro do perfil comunicativo da pessoa. Por quê? Se eu tenho um perfil, vou usar os 2 exemplos que eu usei antes, tá? Tudo bem. Se eu tenho um perfil que fala mais rápido, mais expansivo, mais acelerado, e aí eu tento me comunicar igual uma pessoa que tem um perfil um pouco mais analítico, que ela já não se movimenta tanto, que ela fala um pouco mais devagar, não vai dar certo. Porque eu estou tentando me encaixar numa coisa que não sou eu. Então, o autoconhecimento, ele serve para eu olhar para mim e falar, esse é o meu jeito de me comunicar. O meu perfil comunicativo é esse. Então, eu sei que se eu quero potencializar isso, eu posso fazer dessa forma. Em vez de falar, sei lá, numa palestra, em vez de fazer isso, eu vou fazer uma live no Instagram. Eu conseguir entender onde eu performo melhor. Porque aí, a partir disso, eu tenho o segundo A, que é a autoconfiança. E a autoconfiança é eu, com base no meu perfil comunicativo, eu entender quais são as ferramentas que se encaixam dentro desse meu perfil. Que aí entra esse exemplo que eu dei, da palestra ou da live. Então, se eu me dou melhor na frente de uma câmera e, nossa, eu consigo ser muito foda ali fazendo uma live, por que eu vou fazer uma palestra se eu posso fazer uma live e talvez até alavancar e alcançar mais pessoas? É ter essa consciência. Então, eu sei quem eu estou me comunicando, sei meu perfil, entendo quais são as ferramentas que fazem sentido para mim, porque isso potencializa quem eu sou e valoriza todos os meus pontos positivos. E aí, por último, eu tenho o terceiro A, que é atitude. De realmente se colocar nas situações em que você vai se comunicar. Porque se eu tenho base para tudo isso, eu consigo ter atitude também. Então, é dessa forma que a gente prepara a mente para se comunicar. Porque eu posso saber todo o conteúdo do mundo. Eu posso ser mestre naquilo que eu faço. Só que se a minha mente não estiver pronta, eu travo. Entendi. Então, preparar a mente é trabalhar esses 3 As. Porque aí, a partir disso, a pessoa vai se sentir mais confiante, mais segura. Entendi. Nossa, que aula, hein? Obrigado. E é importante isso, porque você fez eu lembrar de 2 coisas agora. Até o finalzinho você falou. Existem professores, mestres, que são, assim, renomados, tem vários títulos que, às vezes, a gente via, principalmente ali na contabilidade, que eu vou ter experiência nisso, que não conseguia passar essa situação. Então, você fala que é um link de comunicação aí, emissor-receptor, tá bugado ali, ele tá, assim, já tá num estágio que ele não tá conseguindo entender o processo de comunicação, né? Vários professores, alguns, né, vamos dizer assim. Isso, assim, é uma coisa que até é muito comum. A gente pergunta isso em aula, inclusive. Quem nunca teve um professor, seja na faculdade ou na escola, que você vê, o cara sabe muito, ou a mulher sabe muito, a professora sabe muito.
Só que ela não sabe comunicar, ele não sabe colocar para fora tudo aquilo que ele... Passar, né? Não sabe transmitir o conhecimento. E isso tudo tem a ver não só com a didática, que é também uma das vertentes assim, que a gente trabalha dentro da comunicação, porque a didática nada mais é do que eu conseguir adequar a minha comunicação para aquele público, né? Então, se eu consigo adequar, se eu consigo entender essa outra pessoa e adequar essa comunicação, eu consigo melhorar a minha didática. E também eu preciso entender qual que é o método que eu uso. Por quê? Principalmente profissionais que já têm muitos anos de área, vamos pensar aí nos contadores pensantes. Sim, vamos lá. Quantas pessoas... E aí a gente vai lembrar ali a parte da comunicação acessível. Então, o cara tem 30 anos de mercado. Ele tem bagagem, ele tem conhecimentos. Se você perguntar para ele de contabilidade, ele sabe. Só que ele não sabe ensinar uma pessoa a fazer o trabalho dela. Não sabe explicar para um cliente o que a empresa, o que o escritório vai fazer por aquele cliente. Falta o método. Falta ele conseguir ter essa assertividade, esse impacto na hora de se comunicar para ter uma comunicação mais acessível, que também foi uma coisa que a gente falou. Sim. Porque ele sabe muito, mas como que ele tira de dentro da cabeça dele e coloca para fora? Então, tem tudo a ver. Entendi. A didática é tudo, né? Tudo. Que legal. Tudo. E a aptitude tem uma ótima didática, vamos dizer assim. Que bom! E outro insight aí que veio é... Estar assim, eu às vezes participava, fazia apresentação do TCC na sala de aula, e a comunicação é um exercício que tem que ser praticado, né? Uhum. Até para o pessoal que quiser vai fazer o desenvolvimento dessa arte, né? Uhum. Porque eu percebi que quando eu comecei aqui, às vezes, dos primeiros episódios, eu até falo pro Fabinho, agora que eu tô ganhando embocadura novamente. E a gente fica um período parado, e é um exercício, né, de reflexão pra gente colocar em prática, né? Uhum. Estar comunicando sempre é um exercício de colocar essa didática, seja a pessoa iniciante, mas principalmente os masters aí, né? Uhum. Que já ganharam muito dinheiro, falar, não vou me comunicar, mas é um exercício específico, porque é interessante, principalmente eles estarem aí sentados, porque aqui o nosso episódio é uma homenagem ao profissional que vem. A gente está fazendo uma homenagem para você que falar a sua história, tudo, agradecendo, tal. Você vai estar sendo uma inspiração para as pessoas que estão assistindo, né? Então é interessante, né, colocar em prática esse exercício de se comunicar, não só, né, para você mirou em 1000 pessoas, né, numa palestra, mas pode deduzir aí, diminuir um pouco menos, né? E é muito legal isso, eu achei legal demais. Esse insight veio uma situação, vamos puxar na sardinha para o meu perfil de estudantil aqui que assiste a gente. São vários estudantes, né, de 18 a 30 anos aí. O que você aconselharia nesse parte dessa comunicação? Que seja só a linguagem corporal, ou se você quiser mesclar tudo, numa entrevista específica, nessa comunicação, para ter um insight aí para eles. Nossa, essa é uma pergunta muito legal, porque a linguagem corporal, como eu disse, ela comunica muito sobre como a gente está se sentindo. Então, assim, quando você está numa entrevista de emprego, o que você precisa provar para aquela pessoa que está te entrevistando? Que você é a melhor escolha para aquele cargo, para aquele trabalho, né? Então, a comunicação da linguagem corporal, que é a comunicação não verbal, ela vai sustentar o teu currículo e a tua comunicação verbal, como você está ali desenvolvendo a partir das perguntas que geralmente fazem. Mas eu diria, assim, que é você ter realmente uma postura e mostrar o quanto você está presente ali, porque o que acontece às vezes? As pessoas pensam, às vezes, em linguagem corporal só quando está em pé. Mas sentada, a gente também comunica algo. Então, se eu estou aqui sentada, totalmente relaxada, totalmente, assim, jogada para trás, enfim, eu tenho uma postura dessa numa entrevista de emprego, o que isso diz sobre mim? Que eu não estou nem aí. Que, tanto faz se eu conseguir esse trabalho ou não. Então, no caso das entrevistas, eu diria para manter a postura mais reta, né? Se mostrar presente ali e ter sempre o contato visual com a pessoa que está entrevistando, porque o contato visual, ele mostra muita segurança. Quantas vezes a gente desconfia das pessoas quando elas se comunicam com a gente olhando assim para baixo? Você está conversando com alguém que não olha no teu olho para conversar, nem para te ouvir.
Você tá tentando ali olhar no olho da pessoa e ela tá ali assim, ó. Você fala, meu, tem alguma coisa de errado. Essa pessoa tá escondendo alguma coisa ou tem alguma coisa aqui no currículo que não tá batendo, que talvez ela mentiu. Então, eu diria que esses são os pontos principais. Manter a postura, manter um posicionamento ali de presença, de atenção e de segurança e também manter o contato visual. Sim. Porque o contato visual é, assim, imprescindível para que você consiga transmitir segurança para outra pessoa. Que legal. Eu posso só dar um pitaco? Uhum. De vivência. Claro. Às vezes a gente ia fazer entrevista, a pessoa não demonstrava o interesse para isso, né? Às vezes chegava também o ombro encostando no outro, que era posição de derrotado, assim, né? Com medo. Realmente, a pessoa não olhava por timidez, às vezes. E é muito legal isso, você falar isso, porque aí o pessoal pega esse insight, pessoal, que a Monique tá passando, e vai desenvolvendo essa situação, né? O demonstrar interesse, né? Que é legal, né? Inclusive, pessoal, a gente vai fazer um bem bolado aqui com a Aptitude, com a Monique, tá? Principalmente os estudantes que tiverem interesse, né? Desde estudantes a sênior, tá? Para todo mundo aí. E dá para atender, né, Monique? Não, legal mesmo. Essa parte de linguagem corporal eu acho demais. A gente tem uma situação, a gente tem alguns quadros aqui. Eu tentei pular quadro para a gente falar mais, né, do que você tem e pode oferecer para a gente na comunicação. A parte cultural, o que você pode citar aí de livro, filme ou vídeo, ou qualquer coisa? Pode ser um livro específico que o pessoal procurar um norte da bússola ali. Às vezes, se não tiver o recurso para investir num treinamento, ou se vocês tiverem algum conteúdo gratuito que possa ceder, e as redes sociais, enfim, né? E o que você pode citar aí pra gente? Claro, eu posso citar duas coisas. Beleza. Primeiro, com base na parte dos conteúdos que você falou, né, da Aptitude, a gente tem também o canal no YouTube, onde a gente tem diversos conteúdos lá para justamente ajudar as pessoas que ainda não têm como investir em um treinamento, em alguma coisa nesse sentido. Legal. E uma das coisas que eu assim, vejo nesse momento que seria interessante também é um livro que eu tô lendo que ele não necessariamente ele aborda o assunto de comunicação de forma direta, mas que tem absolutamente tudo a ver com comunicação. Que é um livro que se chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Caramba, forte. É muito legal esse livro, porque, assim, o autor do livro, ele é um agente do FBI, ele foi há muitos anos um agente do FBI, e ele conta sobre a experiência dele de vários casos que ele foi tendo ao longo dos anos de negociação, mas não de negociação de venda, que é o que a gente está acostumado hoje, de negociação de tempo, né, com as pessoas da nossa família, de negociação de reféns. Caramba! E aí ele dá muitos insights a respeito da própria comunicação e de estratégias, né? Porque, assim, duas coisas que a gente faz o tempo todo na nossa vida. A gente se comunica e a gente vende. A gente negocia coisas. Tá. Então, se a gente tá numa entrevista de emprego, a gente tá se comunicando para se vender, para negociar o nosso trabalho, o nosso tempo. Não é? Sim. Se eu tô com um tempo restrito para coisas em família, eu preciso me comunicar com a minha família para ajustar ali e negociar a melhor coisa que vai ficar bom para todo mundo. Então, duas coisas que a gente faz a todo momento: se comunicar e negociar, vender. Entendi. E aí, dentro desse livro, ele fala bastante sobre isso. Sobre o quanto a comunicação, ela também impacta na forma como a gente negocia. E aí, ele vai contando todas as experiências que ele tem, assim, sabe? De como ele foi a partir de exemplos de comunicação e de ações que foram acontecendo e que, de fato, a vida de outras pessoas dependiam disso, né? Por isso que é um nome tão forte. Sim. E como que isso pode acontecer. Então, ele vai usando esses exemplos para mostrar, olha, nesse momento, essa estratégia foi o que funcionou, sabe? Então, é muito legal, porque une essas duas coisas, a comunicação e a negociação. Que legal, dá até para montar um treinamento disso, né? Nossa, com certeza. Caramba, como você se escapa disso, né? Se desenvolve nessa situação. Caramba, legal. Só repete o título pra gente, Grava. Negocie como se sua vida dependesse disso. Legal. É um livro de capa amarela. Tá bom. Vamos procurar esse livro, pessoal. Super indico, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. E você tem nesse chegando mais para a parte final aqui, você tem alguma história de sucesso, de inusitado, engraçada, triste, o que você quiser falar,
dessa trajetória, né? Porque você já teve na trajetória bastante comunicação e bastante pessoas passaram por você. O que despertou uma história específica que vá falar, que não te comprometa, fica tranquila, que você pode externar pra gente? Olha, uma história que marcou bastante para mim, que foi de uma experiência de uma aluna com a gente lá na mentoria, foi a seguinte. Quando eu estava com 6 meses, 7 meses mais ou menos, trabalhando dentro da Aptitude, eu entrei na Aptitude para trabalhar como encantadora, que é o que a gente rebatizou ali a nossa equipe comercial, digamos assim. Nós não temos vendedores, nós temos encantadores, que são pessoas que realmente querem entender o que o nosso cliente, o que o nosso futuro aluno precisa para ajudar e trilhar esse melhor caminho possível, encantando ele através do nosso atendimento. Demais. Então, esse é um ponto assim, bastante legal. E que justamente isso foi reforçado dentro dessa experiência que eu tive, sabe? Sim. Tem uma aluna nossa, que foi aluna da mentoria, que uma pessoa do trabalho dela entrou em contato comigo, porque ela é vendedora, estava assumindo uma posição de liderança dentro do departamento comercial da empresa dela. E essa pessoa do RH, essa moça do RH, ela falou, olha, a gente está interessado na mentoria e tal, mas você pode conversar com ela para entender se é realmente isso que ela precisa? Porque eu não sei exatamente. Falei, não, claro, me passa o telefone dela, vou ligar, vou conversar com ela. Liguei, fiquei 20 minutos, 30 minutos com ela no telefone, ouvindo tudo que ela tinha para me falar, quais eram os desafios que ela tinha. Expliquei toda a nossa metodologia, como a gente ia ajudar ela nessa parte do desenvolvimento da comunicação dentro da nossa mentoria. E foi muito legal, porque assim, ela veio para uma turma, mas essa não é a parte que me tocou, assim, que mexeu comigo. Ela veio para uma turma e sempre nos finais de todos os nossos cursos, workshops, das mentorias também, a gente sempre pede feedback dos alunos. A gente quer entender como que foi a experiência para eles. E aí, nesse momento de feedback, foi um momento que eu fiquei muito emocionada, porque o feedback dessa aluna pra gente foi... Eu tinha, assim, só contextualizando, eu tinha 6 meses dentro da área comercial, né? Da área de encantamento ali. Tinha 6 meses. E essa nossa aluna já tem alguns anos de carreira dentro dessa área do comercial. E o feedback dela foi, nossa, naquele momento eu percebi que eu realmente precisava estar na Aptitude, porque eu gostaria de vender da mesma forma que a Mo vendeu para mim. E isso para mim foi uma coisa, assim, que me tocou muito e que faz parte da minha história, assim, como um puta momento de conquista. Sim. Porque você olha para uma pessoa que, lógico, tem toda a bagagem possível para trabalhar dentro de um departamento comercial, até mesmo porque ela foi promovida, né, para um cargo de liderança e tudo mais. Sim. E falar isso para mim, que estava 6 meses fazendo isso, foi transformador, sabe? E acima disso, que legal, ela conseguia entender e encontrar ali com a gente as ferramentas para vender do jeito que eu vendo. Sim. Encantando as pessoas. E, inclusive, ela teve resultados incríveis financeiros mesmo com a gente ali na Aptitude. Não vou citar o nome, até por uma questão tranquilo. Né? Mas ela teve resultados financeiros muito grandes dentro da Aptitude, depois da Aptitude, né? Dentro do trabalho dela. Então, isso para mim foi extremamente marcante. Caramba! Isso é incrível, Monique. Parabéns, viu? Parabéns para vocês, para a Aptitude. E esse fato de encantar, só o fato de você estar falando aqui já está encantando bastante gente, inclusive a gente que está aqui participando, principalmente eu que estou aqui. Encanta mesmo, né? E esse detalhe, porque não sei se houve essa preocupação. Aí sou o André metendo pitaco em coisa que não é dele. Tá. Mas essa pessoa você ganhou pro resto da vida. Você tem um pós disso? Vocês conversam? Vocês fazem alguma coisa assim? Ou não? Fala assim, tipo, não, André, não que é um defeito não fazer isso, pelo amor de Deus. É que criou uma oportunidade assim, tipo, que, cara, ela é um presente para você. Você foi um anjo, vamos dizer. Não sei se é anja ou anjo, né? Mas ali naquela mentoria, né? E o processo de encantar, eu acredito muito nisso, sabe? Você chegou ali num patamar que não tô puxando a sardinha pro seu lado, não, sabe? Que tocou a pessoa, né? A pessoa tá ali. Pro resto da vida, ela sempre vai lembrar da Aptitude, da Monique,
né, da empresa em si, do pessoal, do corpo diretivo, do mesmo detalhe que você lembrou, do mesmo lugar onde você sentava, que foi uma coisa, um processo de encantamento, né? Então, inclusive, eu quero dar parabéns para você, pro Bill, que é o seu... Ele é casado? Vocês se casaram ou não? Sim, Ah, sim. não enrolou, casou. Não, casou. Enrolou um pouco, mas casou. O Bill, o Alisson e o Guilherme, né? Isso. Que legal, a Aptitude realmente preocupa nesse sentido, né? E encanta realmente, né? Que legal, legal demais. E tem essa situação de encantamento, tem alguma coisa a ver? Porque eu li alguns livros específicos em relação a atendimento, a se tocar, chegar a encantar. E tem alguma coisa específica com a política de trabalho da Walt Disney ou não? Não tem nada a ver. Eu viajei na maionese e se viajei também é outro processo de vocês. Porque eu vi uma história, desculpa, é o teu, mas eu tô falando. Que uma vez o pessoal tava... Eu não fui, nunca fui na Disney. Um dia eu vou levar minha filha e tal. Tinha uma fila lá, aí tinham vários brasileiros. E os brasileiros costumam ser, não por todos, né? Vamos generalizar a internet que julga tudo. Né? Mas vamos dizer, tava uma fila, tinha um monte de gente, assim, todo aquele monte de gente. Era uma fila que é para ir reto, mas tá tudo aglomerado. Aí o rapaz falou assim, eu não lembro quem falou, se lembrar eu vou citar o nome. Ele falou assim, rapaz, isso daqui vai dar um problema para arrumar uma fila para entrar nesse brinquedo. De repente veio a funcionária com o chapeuzinho do Mickey lá, da orelhinha dele, e veio cantando uma música e organizou a fila assim, de primeira, sem falar com fone, porque a gente ia no Hop Hari aqui, nada contra o Hop Hari, colocava um fone, pessoal, agora a fila é desse jeito aqui, agora ela foi cantando, você aqui, pôs a mão na cabeça de um, do outro, e foi fazendo uma fila perfeita, de perfeito estado. Isso encanta, né? Eu acredito que estar lá vai ser, é encantador, né? E eu acho interessante. Tem alguma coisa, não que tenha que ser ligado ao Disney, tô falando o encantamento tem uma política nesse sentido, ou não tem nada, ou é um encantamento de DNA de vocês mesmo, não copiaram de nada, isso seria primordial também, que seria muito legal. O que você pode falar disso? Eu até comecei há uns meses atrás, ler o próprio livro da Disney, né? O Jeito Disney de Encantar Clientes. E eu vejo, assim, que isso até é uma coisa que eu posso perguntar pro Alisson, pro Guilherme, porque eu não sei te falar com toda certeza. Tá. Mas se foi, assim, uma inspiração a forma como a Disney faz. Mas o que eu vejo que a gente tem muito como cultura dentro da Aptitude é o cuidado com as pessoas. Legal. Independente de ser cliente ou não, de ser aluno ou não. Então, não só para pessoas que chegam até a Aptitude querendo melhorar a comunicação, mas entre a gente mesmo, enquanto equipe, existe esse cuidado de entender e enxergar a pessoa como um todo. Não só com aquilo que ela está te colocando na mesa. Então, pensando nesse processo de atendimento ao cliente, a gente tem uma jornada de experiência onde a gente valoriza a experiência dos clientes. Então, você até por ter participado do workshop nosso, você percebeu que antes mesmo do workshop, eu entrei em contato com você para alinhar todas as suas expectativas com relação ao workshop, para te preparar para estar lá com a gente. No pós também a mesma coisa. Sim. E a gente tem isso aplicado para todos os nossos produtos e serviços, para todos os nossos treinamentos. Legal. Então, dentro da mentoria, por exemplo, existe um acompanhamento que acontece de forma individual com os alunos, que ele começa antes da primeira aula. Então, a pessoa passa pelo encantamento, ela comprou porque ela sabe o que ela quer vivenciar. Mas, antes dela já chegar no dia da aula e aparecer lá, ela vai passar por um atendimento com o guardião da jornada, que no caso é o Bill, que ele tem a missão de guardar a jornada do aluno. Então, a missão do Bill é andar de mãos dadas ali com a pessoa durante a mentoria. Que legal. Então, assim, não só antes, mas durante o treinamento e depois também. Olha, e aí? Que foi até uma coisa que você perguntou, né? No caso dessa aluna, o pós, ele acontece também. Então, ele inicia no encantamento, com todo respeito à individualidade das pessoas. Sim. E é essa que é a forma que a gente encontrou de enxergar as pessoas como um todo. Porque por mais que, eu quero aprender a falar em público, eu quero aprender a falar em público, você, André, chega para mim e fala isso. Às vezes o Fábio, ele vai chegar para mim falando a mesma coisa.
mas a sua dificuldade é diferente da dificuldade do Fábio. Entendi. Se eu tratar as duas iguais, vocês não vão se desenvolver no melhor de vocês dentro da mentoria, sabe? Então, existe esse respeito à individualidade, porque cada pessoa tem um desafio de um jeito diferente. Então, por isso, a gente trabalha em cima disso. E aí, a partir disso, a gente valoriza também a experiência. Porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa, vou fazer um curso de comunicação, vou fazer um curso de oratória. A primeira coisa que vem é, vou sentar lá, ficar assistindo aula, e aí eu vou me virar para, no meu dia a dia, praticar aquilo que eu aprendi. Exatamente. Foi com essa expectativa, André? Não, eu sou teimosão. Eu sou teimoso várias vezes. Eu tô assumindo aqui minhas dores. Não me julguem. Mas é o sistema que a gente tem de educação. Sim. É o comum, digamos assim. Não diria que é o normal, mas é o comum que a gente vê. Então, se a gente se comunica, e a partir disso, foi até uma coisa que você falou, e a gente faz isso com consistência, a gente faz isso várias vezes, isso vai melhorando, não é? Sim. Então, por que a gente não aplica essa metodologia dentro dos treinamentos? Então, por isso que a gente valoriza também. Não sei se tem alguma coisa a ver com a Disney, que aí vai ser uma pergunta que eu vou levar para a reunião de amanhã. Legal. Mas eu acredito que tem a ver, sim. Eu digo assim, não sei se tem uma inspiração, mas eu acredito que tem a ver com a parte da experiência mesmo. Porque tratar cada pessoa como única é o que faz ela se sentir especial. Ela não quer estar ali só para ser atendida, direcionada e próxima. Ela não está num fast food, que ela vai fazer um pedido, pegar e ir embora. Não, ela está investindo numa ferramenta que vai mudar a vida dela, que vai fazer ela ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, ela quer atenção para isso. Legal. E a gente dá. Então, essa experiência é, de fato, o que faz as pessoas se encantarem com todo o processo e com toda a experiência de aprendizagem que a gente tem dentro dos treinamentos. Que legal, parabéns. Se for Obrigada. em relação a essa parte da Disney ou não, mas é muito legal essa filosofia de encantamento, né? Uhum. E, nossa, legal. Deu uma aula aqui, espero que o pessoal esteja gostando, né? Eu tô gostando demais. É uma área de comunicação que eu tento melhorar cada dia mais. Às vezes sai de um jeito, de outro. A gente vai ganhando embocadura, vai ganhando vocabulário para isso, né? E isso é muito importante, muito legal. A gente vai chegando na parte final. Esse é o último que eu chamo de quadro, mas eu vou deixar para você, para a gente finalizar e ir no próximo pro final, que é a palavra livre, microfone livre. Se eu não te perguntei alguma coisa, ou se você quer falar alguma coisa de um projeto, de um lançamento de produto, de um curso específico que vocês estão lançando, aí eu deixo para você o microfone livre e a câmera livre também para você brilhar e falar o que você quiser. Fica à vontade, Monique. Obrigada, André. Primeiramente, quero agradecer, você, André, pelo convite, por estar aqui. Quero agradecer também a audiência dos Contadores Pensantes e espero muito ter ajudado vocês com tudo isso que eu passei aqui de conteúdo. E tem uma coisa assim que eu gostaria de falar, que é justamente o nosso curso de lançamento, que é o Comunicação Assertiva. E a nossa mentoria Criador de Oportunidades. Então, dentro da Aptitude, esses dois treinamentos são complementares, um ao outro. E dentro do Criador de Oportunidades, a gente desenvolve uma metodologia para trabalhar e ajudar as pessoas, desenvolvendo a comunicação através da mente, do conteúdo e do desempenho, ou seja, desenvolvendo a comunicação de forma completa. E dentro do treinamento Comunicação Assertiva, a gente faz justamente aquilo que eu mencionei aqui. Eu consigo entender a minha identidade comunicativa, quem sou eu me comunicando, e consigo identificar na outra pessoa quem é a outra pessoa se comunicando também, para adequar a minha comunicação e ter, de fato, uma comunicação assertiva. Então, se vocês acreditam que isso pode ajudar vocês de alguma forma, vai estar os contatos aqui nos comentários, vai ser um prazer poder encantar vocês. Legal, parabéns, e vai encantar com certeza. Então eu te agradeço novamente, obrigado mesmo, e foi engrandecedor para o nosso conteúdo. Foi um conteúdo diferente, que a gente estava sempre falando com contadores específicos, as trajetórias, e a gente vai tentar trazer mais e mais a parte da comunicação, e a gente já te convida a fazer algumas lives técnicas para falar da comunicação, se você quiser, se puder, né? Claro. Para a gente falar para o nosso público, tá? Obrigadão de coração. Obrigada, André, pode deixar. Combinado. Imagina. Então vamos finalizando por aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado por todos estarem aí
incentivando a gente, mandando mensagem, curtindo, compartilhando o conteúdo e eu peço sempre o trivial da internet. Se inscreva no canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil, empresário, para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá vendo? Conteúdo gratuito que vai poder ser engrandecedor para a sua profissão, tá legal? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, tchau!